Fala, torcedor atleticano, torcedor do futebol goiano, todo mundo ligadinho aqui no canal do YouTube das Feras do Esporte. Eu sou Henrique Alcaraz, estou aqui hoje com um convidado especial, Amir Somodi. Ele é diretor executivo da Sports Value, a empresa, que classificou, que montou aquela classificação com as equipes mais valiosas do futebol brasileiro. O Dragão é a melhor equipe do Centro-Oeste nessa classificação, está na 19ª posição, está avaliada em 433 milhões de reais. E eu estou aqui justamente com o diretor executivo da Sports Value, a empresa responsável por essa classificação, o Amir Somodi. Primeiro, agradecer pela sua disponibilidade, por bater esse papo com a gente aqui conosco das Feras do Esporte. Amir, obrigado por bater esse papo, e eu queria que você começasse falando primeiro quem é a Sports Value, o que a empresa, qual que é o papel da empresa, enfim, como que esse ranking foi montado, foi pensado. Obrigado por bater esse papo aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês, poder explicar um pouco mais sobre o estudo. O estudo ele começou em 2020, depois de 20 anos praticamente analisando os balanços dos clubes, os balanços melhoraram e foi possível realmente criar essa metodologia própria da Sports Value, que analisa diferentes variáveis para considerar o valuation de um clube. Então isso acontece, é muito comum nos Estados Unidos, a Forbes, uma empresa muito reconhecida que faz essa variação. Na Europa nós temos o Football Benchmark, você tem, por exemplo, agora na própria Estados Unidos o Sportico, são empresas que vêm trabalhando metodologias similares a que nós aplicamos nos clubes. São 4 variáveis que somadas chegam no valuation de um clube. Então o valor da marca, quanto que o clube tem de torcida, quanto que esse clube consegue arrecadar com a marca, o potencial esportivo dessa marca. Clubes que investem mais em times competitivos tendem a competir melhor e, portanto, a marca angaria novas receitas. Depois tem os ativos, aí dinheiro em caixa, estádio, CT. Então, o clube que tem estádio, o clube que tem CT versus um clube que, de repente, joga no estádio público, isso faz diferença no valuation. Depois tem os elencos, que é muito importante, porque às vezes você está tendo esse movimento das SAFs, por exemplo, o time nem é tão grande em termos de faturamento, Bahia, o próprio Cruzeiro, que vinha de uma segunda divisão, o próprio Botafogo, que vinha muito mal, e hoje, graças ao investidor, esses clubes cresceram muito. Então, o elenco tem peso muito grande, até porque um elenco valioso gera títulos, que gera valor para a marca. E ainda tem a chance de amanhã um clube faturar com venda de atletas e usar esse dinheiro para aplicar no departamento de futebol e, portanto, fazer disso um ciclo virtuoso. Além dessas variáveis específicas, da marca, dos ativos e do elenco, existe uma quarta variável, que é o direito federativo de um clube. Por exemplo, um clube não tem receitas, nem de bilheteria, nem de sócios, nem de nenhuma outra fonte, mas tem o dinheiro gerado pela TV, esse clube tem um valor, mesmo que ele não consiga crescer em outras frentes. Então, ficou determinado ao longo dos anos no Brasil, que clubes muito pequenos, que não têm receita nenhuma, valem o seu contrato de televisão anual, que é inerente à sua existência. Enquanto o clube existir, ele vai receber os direitos sobre a transmissão das suas competições. Então, essas 4 variáveis somadas colocaram o Atlético Goianiense numa posição destacada. É sempre importante lembrar que quando o time está numa Série A, ele tem um valor, quando ele cai para uma Série B, ele tem outro valor. Mesmo clubes grandes, quando são rebaixados, tem perda. Então, o Santos, por exemplo, hoje vale menos que o Bahia. Nos estudos anteriores, não. O que está acontecendo? De um lado, o Bahia está crescendo e, do outro lado, o Santos caiu por conta da má situação daquele momento. Então, a dinâmica do estudo ela muda para clubes que podem ter essas variações de divisão, mas, no geral, o estádio de um ano para o outro não varia tanto, o elenco de um ano para o outro, se não houver tanto investimento, não varia tanto, então muitos clubes não têm saltos tão fortes. Outros têm, que é o que aconteceu essa polêmica aí em Goiânia, em que o Goiás perdeu espaço para o Atlético Goianiense. Isso aconteceu, é uma realidade. No passado o Goiás valia mais, hoje quem vale mais é o Atlético Goianiense, é uma dinâmica normal da competitividade entre os clubes. Daqui a pouco eu vou chegar nessa questão. De quanto em quanto tempo que é feita essa pesquisa? De ano em ano? Todos os anos, o que nós fazemos? Os balanços dos clubes são obrigados a serem publicados até 30 de abril. Então, os balanços do ano que vem, referente a 2025. Então, esses balanços que nós analisamos sempre é do ano vigente, que é 2024. Nós não temos balanços mais atualizados. Por exemplo, eu não sei quanto o Goiás faturou, quanto o Atlético Goianiense
investiu ou gastou, então ele tem que esperar até 30 de abril. Então, é sempre do ano anterior, que é o que acontece na Europa e é o que acontece nos Estados Unidos. Ninguém pode chutar um número, né? Então, você tem ali um número real de acordo com a realidade de cada clube. Entendi. Eu ia te perguntar justamente qual a variação especificamente desse valor do Atlético em relação à última pesquisa, né? Você tem esse número ou não? Tenho todos os números. O Atlético, ele não vem numa boa situação. Vamos dizer, o Atlético, ele era um clube muito sólido de primeira divisão e ele começou a ter seus altos e baixos. Ele chegou a valer, em 2022, 532 milhões. Hoje está avaliado em 433 milhões, que é o pior cenário dos últimos 3 anos, vamos dizer assim. Então, ele teve 450 milhões em 2023, 449, praticamente igual em 2024, e aí deu uma pequena queda para 433 milhões. Pequena, mas continua sendo um clube muito valioso. Na minha opinião, o Atlético Goianiense, eu cito isso em diversas entrevistas e até em aulas, né, palestras que eu acabo fazendo, que ele está no grupo daqueles clubes que valeria muito a pena ter um investidor estrangeiro, por exemplo, com bala, porque é um clube sem dívidas, é um clube bem organizado, com tradição, com torcida, numa região que cresce acima da média nacional, mas infelizmente até ele se transformou em SAF com a ideia, né, efetiva de se transformar, né, numa grande potência, mas eu vejo que os investidores estão indo muito atrás, né, de clubes muito problemáticos, de dívida, de problemas, e não esses clubes que, na minha opinião, como o Atlético Goianiense é um grande exemplo, porque um clube hoje como o Atlético valer 433 milhões, na minha opinião, é um ótimo número, dadas as circunstâncias, as dificuldades que esses clubes do Centro-Oeste ainda enfrentam na competição com o eixo Rio-São Paulo. O Atlético é um clube que vem crescendo bastante em questão de estrutura, elenco, enfim, até dentro de campo também, e tem essa questão do processo, né, de transformação em uma SAF. Hoje o Atlético é uma SAF, ainda não tem investidor, mas inclusive é tratado como Atlético Goianiense SAF, e é uma coisa que o próprio presidente Adson Batista falou: o Atlético vai ser uma SAF do próprio Atlético, né? Até que ponto isso interferiu nesse valor de mercado, pensando na pesquisa do ano passado? O grande diferencial do Atlético, entre todos os seus diferenciais, é a questão de estrutura. E não é uma questão só do Atlético, outros clubes goianos também. Então, o valor do ativo do Atlético tem um peso muito grande, praticamente 50% do seu valuation vem dos seus ativos. Então, é um clube que tem aquele famoso, tem patrimônio, tem como negociar de uma maneira muito sólida com o investidor. O restante desses valores vem do valor da marca, que é bem menor do que o valor dos ativos, e o valor do plantel, que é um valor bastante interessante. Então, quando nessa competição, por exemplo, com o Goiás, né, que foi essa polêmica, o Goiás caiu em valor de marca, porque estava jogando Série B. O Goiás tem menos ativos, porque os seus ativos não são tão novos, então provavelmente nos balanços o registro contábil de cada um fez com que o Atlético Goianiense fosse maior, e também o elenco é um pouco maior. Então, o elenco não é o principal peso da diferença entre Atlético Goianiense e Goiás. O que fez realmente a grande diferença, na minha opinião, é essa diferença de posição, de um estava jogando Série A, outro está jogando Série B, os números são diferentes, além do patrimônio. Então, assim, 2 clubes muito bem organizados, e isso mostra que tanto o Goiás quanto o Atlético Goianiense dependem muito dos seus ativos para fechar o seu valuation. E dependem. Não é que eles dependem. Tem clube que não tem estádio, não tem CT ou não tem estrutura e acaba tendo menos percentual vindo efetivamente do que seria, né, o patrimônio do clube. Então é muito interessante porque numa negociação com o investidor é sempre melhor ter patrimônio do que apenas um time de futebol. Essa questão da própria comparação com o Goiás, eu estou com um número do Goiás aqui. O Goiás ficou na 28ª posição com valor de mercado de 260 milhões de reais, né? Quase 200 milhões de diferença entre uma equipe e outra. E o Atlético acabou caindo para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024, aliás, né, acabou se mantendo, enfim, teve a questão da queda para a Série B, o Goiás acabou se mantendo, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não envolve só isso, né, como você falou, são outros N fatores que fazem essa chegar nesse resultado final, né? Mas olha que interessante, o Goiás fechou 2024 com 464 milhões e caiu bastante em 2025
para 260 milhões. Então, assim, se a gente pegar os 464 milhões do Goiás, que, na minha opinião, continua sendo um número bom, e se o Goiás voltar para uma Série A, isso volta, né, perto aí dos 500, mas quando a gente vai, por exemplo, para o Atlético Goianiense, ele, em 2024, valia mais que o Atlético. Quer dizer, o Goiás, em 2024, valia mais que o Atlético Goianiense em 2024. Então, é uma dinâmica. Eu acho que essa polêmica é uma polêmica de torcida, eu entendo, mexe com emoções. O Goiás tem mais história, jogou mais tempo na Série A, mas o momento dos clubes pesa muito. Por exemplo, o Mirassol, que é um clube numa cidade de 60 mil habitantes, ele já está em 31º. Quer dizer, ele está bem próximo do Goiás, sem nenhuma tradição de Série A. Agora, ele vai passar o Goiás e provavelmente o Atlético Goianiense, e nem por isso as torcidas de ambos têm que ficar revoltadas, porque é uma dinâmica. Ele vai para uma Série A, ele vai jogar Libertadores. Então, lá em 2026, quer dizer, quando a gente olhar para o estudo de 2026, nós vamos entender essa dinâmica. Nem temos dados do Mirassol, mas eu já sei que o Mirassol, nesse momento, está em 31º no nosso estudo, porque já cresceu o valor do seu elenco. Então, agora nós temos que aguardar os balanços para poder confirmar qual será o crescimento. Então, é uma dinâmica normal, mas é sempre bom lembrar que o Goiás já valeu mais do que vale atualmente. É normal, ele tem que crescer, na minha opinião, mesmo jogando Série B. Tem vários clubes que em Série B conseguem crescer. O Remo, né, eu acho que foi um exemplo legal, ele cresceu. Você tem aí o Botafogo Ribeirão Preto, também outro clube que cresceu. Então, dá para crescer. E o Goiás, na minha opinião, assim como o Atlético Goianiense, tem espaço para crescer ainda em receita. Pegando ainda o cenário do futebol goiano, você poderia passar para a gente os números do Vila Nova, que vem ali, né, nos últimos anos, nas duas últimas temporadas, ali brigando, chegando perto do acesso, mas vem investindo bastante também na sua estrutura. Isso foi uma coisa que o próprio ex-presidente, agora vice-presidente, Hugo Jorge Bravo, deixou bem claro, né, de tudo que mudou no Vila, a questão da construção do CT, própria reforma dentro do Onésio Brasileiro Alvarenga. Você poderia passar para a gente esse número? O Vila Nova está avaliado em 166 milhões, à frente, por exemplo, da Chapecoense, Paraná Clube e Botafogo de Ribeirão Preto. Então, é um clube, assim como acontece com Goiás e com o Atlético Goianiense, um clube bem organizado, com ativos, que tem um potencial muito grande para investimento. Então, olha que interessante. De repente, esse perfil de clube, Vila Nova, o Atlético, o Goiás, talvez não vai trazer um investidor como o do Bahia, um Citigroup, mas eu acredito muito no investidor local. O Centro-Oeste tem muito dinheiro, muita gente poderia, por exemplo, comprar um desses clubes, colocar 100, 200 milhões em investimento em jogador e fazer esse clube ficar na posição do Mirassol e chegar numa Libertadores. Então, assim, o Mirassol conseguiu sozinho. De repente, o Atlético Goianiense ou o Vila Nova, ou o próprio Goiás poderiam. Recebe o aporte de recurso, tem um sócio. Eu sei que agora o Atlético fala muito em ser dono da SAF, vender, de repente, um percentual, mas o importante, na minha opinião, nesse momento de consolidação de forças, que olha o que aconteceu com o Botafogo, com o próprio Cruzeiro, o Bahia. Então, a guerra agora é contra as SAFs, não é apenas os grandes Flamengo e Palmeiras. Então, os clubes de média torcida vão ter que buscar recursos, e, na minha opinião, são 3 clubes com perfis muito parecidos. Boa administração, patrimônio e tradição no futebol suficiente para atrair investidor. Você falou justamente dos 2 líderes, né, da lista, né, o Flamengo e o Palmeiras, que eu acho que eu costumo fazer até uma comparação ali de uns 20 anos atrás. Eu acho que hoje o dinheiro em si, né, os clubes mais ricos, isso tem feito mais diferença do que na época, por exemplo, que um São Paulo foi tricampeão brasileiro ali, né? Era o mais rico, mas a diferença para os demais não era tão grande. Isso, exatamente. Não tem essa discrepância, né? Hoje a gente vê ali, a gente separa ali Palmeiras, Flamengo, coloca o Atlético Mineiro também nessa lista do restante, que aí aparecem muito distantes, né? Infelizmente, o futebol brasileiro criou a lei da SAF, mas não criou a regulação financeira, vieram separadas, vamos dizer assim. Então, normalmente, quando você cria uma regulação junto com o investidor, você não teria essas loucuras como, por exemplo, o Botafogo. É interessante, depende de como você contar essa história, é uma história de sucesso ou de fracasso. O Botafogo, SAF, né, comprou o futebol do Clube Botafogo, que estava com uma dívida de 1 bilhão, em situação muito dramática, vendeu para um grande investidor internacional que já tinha outros clubes, como o Lyon, Crystal Palace, né, participações desses clubes, e esse clube sai de uma receita inferior a 200 milhões e atinge 700 milhões de receita. Essa é a parte bonita, é um sucesso.
campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mais que triplicou a receita em poucos anos, quer dizer, uma história de sucesso. Mas para chegar nesse patamar, a dívida do Botafogo SAF já é maior do que era do Clube Botafogo quando o Textor comprou. O acumulado de prejuízo do Botafogo já ultrapassou 600 milhões de reais em 3 anos. Então, assim, para chegar nesse patamar, só tomando muito prejuízo. E se tivesse uma regulação financeira, eles não poderiam ter feito. Então, a minha grande questão do Brasil é que a gente sempre espera primeiro acontecer a tragédia para depois tentar consertar. Então, agora, o Botafogo está com uma dívida impagável, já está vivendo um caos financeiro, porque esse ano o clube já não foi bem, quer dizer, teve uma queda muito acentuada, não só de desempenho, mas também de público no estádio, voltou a ficar vazio, a torcida se desmotivou, e é um clube que hoje tem uma dívida na SAF maior do que tinha no Clube Social. Não era essa a nossa ideia, né? Quando a gente criou a história da SAF, era para resolver de uma vez por todas a questão das dívidas. Então, o Cruzeiro está com uma dívida enorme, Atlético Mineiro com uma dívida enorme, além, obviamente, que o Corinthians está com uma dívida enorme, o São Paulo está com uma dívida enorme, o Santos está com uma dívida enorme. Então, não é uma exceção para SAFs, mas é um problema de regulação financeira do nosso mercado de forma global. E alguns clubes, né? Acho que a SAF chegou no futebol brasileiro, não sei se você concorda comigo, na visão de muitos clubes como a solução dos problemas. Tô atolado em dívida, vou virar uma SAF que vou acabar com meus problemas. Mas não é bem por aí, né? Acho que o Atlético vem muito na contramão disso, falando especificamente sobre o Atlético, vem muito na contramão, porque é um clube extremamente organizado que vem se tornando cada vez mais com o passar dos anos, mesmo antes de se tornar uma SAF, né? Tanto o Atlético Goianiense como o Fortaleza, o Cuiabá também tomou uma decisão importante, é o seguinte: eu tenho a SAF, que me dá alguns mecanismos, emissão de debêntures, captação de investidor, possibilidade, né, de crescer, né, em diferentes frentes, que foi uma ideia que eu vi o Fortaleza, o Cuiabá e o Atlético Goianiense tomando essa decisão, porque estou pronto para receber investimento, não preciso ainda passar pelo Conselho, transformar em SAF, até porque hoje está tendo uma discussão no Congresso sobre mudanças tributárias, mas mesmo assim, ok, o clube social tem suas facilidades e isenções, mas para uma empresa de futebol, de entretenimento no geral, pagar 8,5%, hoje eles pagam 5% de imposto, é muito pouco. Quer dizer, eu como consultoria pago 17% de imposto, então é muito rentável para um clube bem administrado ser SAF. Então eu acho que foi uma decisão acertada. Eu acho que está faltando, na minha opinião, Henrique, essa nova onda de SAF. Então teve a SAF dos desesperados, que eu brinco, né? Bahia, Cruzeiro, especialmente Botafogo, Cruzeiro, Atlético Mineiro, o Vasco, todos arrebentados financeiramente, caíram na mão do investidor. Ainda não surgiu essa SAF do Atlético Paranaense, a SAF do Atlético Goianiense, quer dizer, digo com investimento, né? Apenas a estrutura jurídica. Então, o Atlético Paranaense é um clube maravilhoso, é um clube pequeno no âmbito nacional, né? Ele é mais forte na sua região ali no Paraná. Então, por que ninguém quer comprar? Porque não tem essa dívida. Então, quem chegou primeiro, chega com a ideia de pegar um clube barato. Não quero pagar caro. Não quero pagar 500 milhões no Atlético Goianiense, vamos dizer assim. Queria pagar 100 milhões no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não vai se vender por tão pouco, não preciso nem ser eu, meu valuation. O próprio clube sabe quanto ele vale, quanto ele vai crescer nos próximos anos. Então, quanto o metro quadrado, por exemplo, de Goiânia vale, quanto vale o meu CT, entendeu? Então, eles têm noção do valor exato de quanto vale. Então, na minha opinião, porque assim, às vezes, assim, um jogador vendido, 2 jogadores vendidos equivale a uma venda de uma SAF no Brasil. Não faz muito sentido, né? Quer dizer, o Flamengo, por exemplo, vai faturar mais de 500 milhões de reais em venda de atletas nesse ano. Palmeiras, 580 milhões de reais. Quer dizer, é muito mais do que muitas SAFs, só em venda de atletas, operando ali no seu dia a dia. Então, os clubes não devem ser vendidos por valores pequenos, mas isso demandaria uma negociação com investidores mais qualificados. Esse investidor que não é tão tubarão, esperando, né, o clube sangrar para comprar. Um investidor mais qualificado no sentido de construção de um projeto esportivo valioso. Ele entra e, a partir daquele momento, ele transforma o clube numa potência esportiva nacional. Pegando esse gancho justamente dessa comparação até com a venda de alguns jogadores, você acha que a chegada da SAF aqui no Brasil está desvalorizando os clubes, ou os próprios clubes estão se desvalorizando, se desmerecendo para poder se transformar numa SAF? Eu diria o seguinte: o Cruzeiro foi vendido a preço de banana, o Botafogo foi vendido a preço de banana. Eu tenho aqui os dados de evolução ano a ano. Quer dizer, o Ronaldo, à época, pagou 70 milhões de dólares pelo Cruzeiro. Esse foi o valor que foi dito na época. O Textor, algo similar para o Botafogo.
350 milhões. O Botafogo hoje vale 3 bi, ou mais, dependendo, né? Então, é isso que eu quero dizer, que olha que loucura, né? Como foi vendido a preço de banana. Mas, à época, o Cruzeiro vivia um caos político, não tinha mais continuidade a gestão, então, de novo, não dá para julgar. O momento era o momento de venda, era o pior momento. Então, o que eu falo, por exemplo, do Santos. Tem uma discussão hoje no Santos para vender, até o pai do Neymar está envolvido nessas discussões. Vender o Santos hoje é vender o Santos no pior momento. Mesmo tendo o Neymar, a receita crescendo, ainda a dívida do Santos vai bater 1 bi. Quer dizer, então esse é sempre o cenário, sabe? Esperar o clube estar muito mal para pagar barato. E aí o Fluminense, né? Eu acho que o Fluminense é o mais famoso caso, que estão oferecendo 60% do Fluminense por um valor de 500 milhões de reais. E na nossa avaliação, isso é metade, ou menos da metade do valor que vale efetivamente esses 60%. Então, não faz muito sentido. E isso que eu acho interessante, né? Porque o investidor sente, o investidor ele quer pagar barato. Né? O investidor ele não quer... Se ele pagar 2 bi no Fluminense, como ele vai ter lucro? Não, ele precisa pagar 500 milhões para poder transformar esses 500 milhões em 2 bi. Então, o acionista do clube, que será esse sócio, né, esse investidor, ele está pensando muito no lucro. E a torcida, os dirigentes atuais, a própria imprensa, né, a mídia, de uma forma geral, o mercado, tem a paixão local, que não tem nada a ver com isso. Então, o Textor, por exemplo, ele virou quase um messias dos torcedores do Botafogo, e eu até entendo. Isso aconteceu no Newcastle, por exemplo, quando o Newcastle foi vendido para o grupo da Arábia Saudita. Os torcedores foram para a porta do estádio do Newcastle comemorar como se fosse um título, e o Newcastle melhorou, é indiscutível. Então, assim, é um novo movimento de torcida. Eu quero o meu investidor. O Brasil ainda está com medo. Por quê? Porque o Vasco deu errado. Botafogo está nessa situação que, sim, teve um sucesso esportivo momentâneo, mas está numa situação complicada. O Cruzeiro já passou para a segunda mão, né, de dono. Então, as histórias, o Fortaleza virou SAF e caiu agora para a segunda divisão, o próprio Atlético Goianiense também. Então, acho que o torcedor fica muito ressabiado. Eu acho que o modelo do Bahia é um modelo que não tem risco, porque o Citigroup realmente é um dos maiores, né, do mundo. Só o Citi vale 5 bi de dólares, então imagina, né, um clube que vale 5 bilhões de dólares, todos os nossos clubes somados valem 8,9 bi de dólares. Né? Um clube vale 5 bi, né? Então, só para gente entender. Então, eu vejo também que o torcedor ainda não abraçou a SAF porque não acredita, porque não tem um modelo sólido de SAF ainda funcionando. O próprio Bahia também está com uma dívida enorme, está com prejuízos homéricos. O Atlético Mineiro fechou 2024 com 300 milhões de prejuízo. Então, a gente acha, aqui na Esportes Velho, que ainda vai ter uma nova onda de SAFs. Né? Uma onda de SAFs, mais qualidade, mais olhando para esses clubes como o Atlético Goianiense, na minha opinião. O próprio Red Bull Bragantino também. O Red Bull Bragantino segue o mesmo modelo do Bahia, né? O Red Bull Bragantino é um modelo muito interessante, é um modelo muito europeu. Não tem, aqui no Brasil, né, um exemplo tão comum, que é um clube de uma empresa, corporação. Então, qual é a diferença do Citigroup ou do Qatar, né, do Qatar, setor do PSG, para o caso do Citigroup, o caso, né, especificamente do Red Bull? A Red Bull é uma empresa de bebidas e tem operação de times, tanto na Fórmula 1 quanto no futebol. Vários times na Suíça, Estados Unidos, na Áustria, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, e o modelo deles aqui no Brasil é uma empresa limitada. Então, o que é uma empresa limitada? Eles não são uma SAF. Eles não são mais SAF, eles pagam mais impostos. Eles têm algumas limitações que eles não podem se beneficiar, mas eles não têm um clube social. Eles compraram o Bragantino e desde então são donos do Bragantino. Do Bragantino, agora Red Bull Bragantino, que é uma operação similar ao que eles têm na Alemanha com o Red Bull Leipzig. Então, era um clube tradicional que caiu nas mãos da Red Bull. Então, não é parecido com o Citigroup, mas é um caminho que o Wolfsburg, na Alemanha, é da Volkswagen, o Bayer Leverkusen é da Bayer. Então, não é tão absurdo que o Brasil, com tanta empresa... O Cuiabá tinha vamos dizer, esse híbrido, né? O Cuiabá era um clube, mas tinha uma empresa por trás do Cuiabá onde os gestores do clube trabalhavam ou tinham relação. Mas, assim, dá para você ter um Atlético Goianiense na mão, por exemplo, de uma empresa como o Red Bull. Quer dizer, local, ou de agronegócio, ou do mercado financeiro, ou do setor de maquinário. A Juventus de Turim é da Fiat. Então, não é tão absurdo esse modelo, mas é um modelo que
acho que não engrenou, não tivemos um segundo modelo para poder chamar de nosso, mas eu gosto da ideia. O Red Bull Bragantino tem um CT, eu fui visitar, um dos CTs mais incríveis que eu já vi na minha vida é o do Red Bull Bragantino, que é um clube importante no cenário, mas muito distante de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo, e está com uma estrutura até melhor em muitos aspectos. Porque já vem de empresas consolidadas, né? A própria Fiat, no caso da Juventus, a Red Bull, no caso do Red Bull Bragantino, né? Já tem, a empresa em si já tem uma estrutura consolidada, né? Pois é, e tem uma cultura organizacional empresarial, que eu acho que é isso, por exemplo, o Atlético Goianiense, ou Goiás, ou Corinthians, qual é a dificuldade? Criar essa cultura de empresa. Não é fácil. Passou 100 anos de um jeito e agora tem que mudar. Então, ou muda pela lei da SAF, onde, na verdade, o dono chega e comanda, que é o caso do Bahia, é o caso do Botafogo, do Cruzeiro, mas vê o Vasco. O Vasco estava na mão de um grupo, o grupo foi embora, o Vasco se reorganizou e o Vasco está melhor hoje do que com o grupo. O Vasco é finalista da Copa do Brasil. Quer dizer, então, pô, eu não acho. Eu acho que assim, dá para você fazer uma gestão corporativa nesse ambiente de clube, mas é mais difícil. Então, eu acho que o Red Bull, o Citigroup, o Eagle Group, que é esse do Botafogo, todos já tem uma cultura empresarial incutida na sua gestão, que não tem que adaptar nada à estrutura de clube associativo. Entendi. E como que você vê, pegar o cenário agora dos clubes goianos, como que você projeta a situação dos 3 clubes, do Atlético, do Goiás e do Vila, num espaço ali, quantos anos, digamos assim, que você considera ideal para que um clube, por exemplo, pegar o exemplo do Atlético, que é a questão da SAF mais específica aqui, para ele se tornar uma SAF consolidada no mercado? Pois é, o Fortaleza eu achei que seria esse clube. Ele estava muito bem, jogando competições internacionais. Eu achei que seria o Fortaleza, esse que receberia essa. Fortaleza vem de 20% do capital para um grupo internacional e agora tem um sócio e agora vai pegar esse dinheiro e investir, né, no futebol, na marca em si. Não aconteceu. Então eu não sei quanto tempo, mas uma coisa é certa, né? Hoje a receita total, né, do Atlético Goianiense é muito baixa, né, 93 milhões. Quando a gente vai para o Goiás, né, uma receita mais ou menos de 41 milhões. Então agora a receita do Atlético Goianiense vai voltar para o patamar de 40. Então a tendência de queda no valor da marca, de queda em outros fatores. E aí tem um novo desafio, que é a volta para a Série A. Sem voltar para a Série A, o único caminho, na minha opinião, é tentar alavancar as receitas com o torcedor. Então, patrocínios mais valiosos, engajamento no torcedor através de consumo, mas jogando a Série B, sempre esse patamar aí de 40 milhões de faturamento, mais ou menos. Então, a tendência do Atlético Goianiense cair, né, pela metade, e cair o seu valor. Então, ele vai ter uma queda agora em 2026, provavelmente o Atlético, e aí nós vamos ver como é que vai ser esse campeonato de 2026, que vai ser um campeonato super competitivo de Série B. Né? Me parece uma Série B vai ser puxada, né, em função, né, da chegada dos clubes cearenses, que são muito organizados e competitivos. Então, me parece que se o Atlético volta, já em 2027, isso daria, né, um certo melhora nos seus números novamente. Entendi. Então, deixa um recado para o torcedor, principalmente do torcedor goiano em si, né, para que ele não... É porque, igual a gente estava falando, o torcedor vê muito nessa questão da criação da SAF, enfim, uma salvação. Mas não é. Mas um clube organizado financeiramente faz toda a diferença, né? A gente vê a questão do Goiás tendo que pegar, falando de pegar empréstimo de 25 milhões para poder montar elenco. Não é bem por aí, né? Esse não tem que ser o caminho, né? Eu diria o seguinte, o Fortaleza estava na Série A enquanto ele não fazia loucuras financeiras, vamos dizer assim. Antes do dinheiro da Liga Forte União, outros clubes como o próprio Atlético também receberam, então foi um dinheiro novo, que não é que foi mal empregado, é um dinheiro que entrou, imagina, são 50 anos de negociação, né, entrando ali no caixa. Então o que acontece? Na minha leitura, o Fortaleza gastou mal esse dinheiro no sentido que fez gastos exorbitantes e acabou sendo punido, vamos dizer assim. Ele era melhor administrado na escassez. Olha que loucura, né? Que coisa mais maluca, mas é isso. Então, eu acho que o que fica de lição também é que, mesmo entrando muito dinheiro, você tem que ter
um controle financeiro, e, na minha opinião, a mensagem que eu deixo para os clubes goianos, de uma maneira geral, é olhem para o marketing. Porque o marketing, na minha opinião, é o grande pagador de conta do futebol. Então, por mais que você reduza custos, tenha controle financeiro, uma boa receita de patrocínio, uma boa receita com o torcedor através de venda de ingressos, venda de produto, boas ações, né, com a comunidade, pode fazer uma diferença, na minha opinião, suficiente para o clube dar um salto de qualidade e mudar o seu patamar. Você falou dessa questão do valor da liga, o Atlético foi, acho que, o único clube que devolveu parte desse valor, né? Eu vi no balanço. Então, ele ainda acabou terminando o último ano em déficit, né? Justamente por conta disso. Chegaram à conclusão de que não era tão alto o valor quanto parecia, né? É isso. Uhum. É mais negócio ficar com o dinheiro recebendo a cota da TV inteira, ou parte dela de forma maior, dava mais dinheiro do que simplesmente você fazer isso, né? De abrir mão para um investidor lucrar nas suas custas, vamos dizer assim, né? Exatamente, mostrando até a questão dessa consciência econômica e financeira da direção, comandado pelo presidente Adson Batista. Amir, obrigado por bater esse papo aqui com a gente, sei que seu tempo está meio corrido, mas meia hora de entrevista aqui, muito bacana, muito bom falar contigo, esclarecer toda essa situação, falar sobre as questões financeiras que envolvem o futebol brasileiro. Obrigadão bater esse papo com as Feras do Esporte. Eu que agradeço muito a oportunidade, obrigado. Aí, torcedor, Amir... diretor, né? Amir Somod, né, Amir? Somod, sim, né? Amir Somod, diretor executivo da Sports Volley, falando aqui no canal das Feras do Esporte. Curtiu os conteúdos? Segue a gente nas redes sociais, comenta, compartilha, manda para todo mundo que sempre tem material novo aqui para vocês.